Boa noite a todos. É sempre uma honra muito grande esse convite de falar aqui. Eu me sinto de verdade presenteada, porque eu recebo muito quando eu venho falar. Eu sinto que quando a gente se coloca à disposição, e no meu caso, eu gosto de falar, né, gente? Sou psicóloga, leão em Áries, né? Então a gente gosta de aparecer, de falar, é muito da minha natureza. Mas falar sobre Deus, né, e se colocar como um canal dele, principalmente quando tem pessoas que vêm sedentas por escutar um pouco sobre ele, eu acho que é um presente muito grande. Então a gente recebe muito. E eu confesso para vocês que eu tinha me esquecido dessa palestra, porque faz muito tempo que eu não venho falar aqui, acho que deve ter um pouco mais de 2 meses. E eu estava com pacientes assim até 8 horas da noite e eu fiquei bastante preocupada, tinha até mandado uma mensagem para Maria pedindo para de repente fazer uma troca. E aí me veio isso assim, não, isso já tem uma data marcada, né? É um compromisso que já estava feito, não é, os compromissos eles não são aqui só desse plano, né? Existe um compromisso muito maior na espiritualidade. Então eu encontrei um jeitinho. E aí eu confesso para vocês que eu fiquei bastante nervosa, porque eu não costumo preparar a palestra, vocês que já me conhecem falando sabem que eu gosto de falar muito intuitivamente, porque gosto justamente dessa ideia de me colocar como um canal, tentando que não seja a Clarissa falando, mas que seja a intuição que vem de Deus falando através de mim. Só que o nervosinho ele vem, né? Ele acontece porque a gente é muito mais ego do que verdade, né? A gente é muito mais mente do que essência. Então, isso pra mim é sempre uma coisa que eu gosto de repetir aqui pra vocês. Eu gosto de questionar a mim, questionar a vocês, né? Quem sou eu? Quem é você? Né? Porque a gente está sempre dizendo que a gente está buscando Deus, a gente está sempre dizendo que a gente está buscando a espiritualidade. Só que é uma mentira, sabe, gente? A gente está mentindo pra gente mesmo. Porque o tempo todo, na verdade, a gente só quer realizar o nosso ego. Aquilo, por exemplo, se a gente tivesse que estar em pé, no frio, a gente ia estar doido para que alguém de repente cedesse, ou seja, a gente quer que uma outra pessoa, a gente quer, na verdade, sempre estar recebendo. Então a gente não se coloca nesse lugar desse esvaziamento. E para mim é uma vergonha me sentir nervosa, porque eu não quero acreditar que eu estou aqui para que vocês vejam a pessoa, mas eu quero ser uma representante daquilo que é o amor e a bondade de Deus, entende? E é isso que é a minha mensagem, que eu sempre quero falar para vocês. Quem nós somos? Porque se a gente veio aqui só para realizar a matéria, se a gente veio aqui só para sermos materialistas, então a gente já perdeu a viagem, né? A gente já perdeu a oportunidade de lembrar, porque a gente vem, nós somos espíritos que escolhem ter uma experiência material. Por que a gente faz isso, né? Por que eu, que já sou um ser que estou mais próximo de Deus, me coloco num plano de matéria condensada, limitada, numa dimensão 3D, aonde eu não consigo, né? Já é limitado, isso aqui já é limitado. É que para a gente possa exercer a nossa fé, que a gente possa exercer a nossa conexão com a verdade, de lembrar o que realmente somos. Eu estava estudando um livro que eu queria muito até ter trazido para vocês, acabei esquecendo, se chama As Cartas de Cristo. É um livro que está na minha cabeceira e eu tenho buscado muito, né? Estou tendo um retorno, né? Esses ensinamentos mais católicos que vieram dos meus pais. Eu nunca tive nenhum ensinamento, nos meus pais são os meus avós, mas eu quero entender um pouco mais sobre Cristo, um pouco mais sobre Maria, realmente não sei muito sobre eles. Então eu estou lendo as Cartas de Cristo. E ali nas Cartas de Cristo, eu aprendi uma coisa que eu achei muito interessante, que diz que Jesus não tinha fé. Vocês sabiam disso? Alguém já viu isso em algum lugar, que Jesus não tinha fé? Quem tinha fé era Maria.
Jesus não precisava ter fé, porque Jesus via Deus face a face. Ou seja, ele não precisava acreditar em Deus, por isso realizava os milagres. Ele era a emanação do Pai, então ele não precisava ter fé. Agora, então, eu estou num processo de falar constantemente com Maria, porque ela é o meu canal para chegar até Cristo. Então, eu estava estudando Jesus, eu falei, não, deixa eu estudar Maria primeiro, eu quero entender essa mãe que teve a coragem de confiar na vontade de Deus, de entregar um filho, entende? Isso é fé. E a humildade de aceitar o que era a missão dela. Então, para mim, a maior representação de fé e humildade vem de Maria. Então, todos os dias agora, eu tenho conversado com ela, eu tenho pedido para ela me ensinar o que é ter humildade de verdade, o que é ter fé de verdade, o que é me esvaziar do meu ego para que eu possa vir aqui cumprir uma vontade de Deus. Vocês se consideram materialistas ou espiritualistas? Espiritualistas? Eu estava pensando sobre isso, né? Até escrevi ali algumas perguntas que eu acho interessante da gente pensar a respeito. A gente se considera espiritualista, mas a gente não vive para as coisas do espírito, não é uma coisa estranha? Tipo assim, como é que eu sou espiritualista se na verdade o dia tem 24 horas e o dia inteiro eu vivo só pela matéria? Ou eu estou alimentando o corpo, ou eu estou alimentando o meu bolso, ou eu estou alimentando a minha mente, entende? Que espécie de espiritualista que eu sou? Porque se eu sou espiritualista, eu tenho que estar alimentando o espírito, não é verdade? Tem um outro livro que está me intrigando bastante, que se chama Imitação de Cristo. Cara, eu tô chocada com esse livro, porque eu falo, é um livro onde várias pessoas que tinham a intenção de ser como Cristo, então elas imitavam a Cristo, né? Então eram os santos, aquelas pessoas que buscavam se santificar e tal. E vocês precisam ver a forma como eles falam com Deus. A forma, eles se ajoelham. Quem é que se ajoelha aqui hoje, gente? Quem é que se ajoelha perante Deus? Ninguém aqui é espiritualista de verdade. Porque a gente tá numa ascendência aonde eu penso que eu sou divino e esqueço que eu sou humano, que eu sou o quê? Pecador. Vocês precisam ver, essas pessoas falam com Deus assim, tipo, eu sou miséria. Senhor, eu sou miséria, eu sou nada. Aí hoje em dia a pessoa fala, nossa, que absurdo, mas como você vai fazer isso? Falar, você é vida de Deus, você... Sim, você é vida de Deus, mas para você entender o que é ser vida de Deus, você tem que destruir o ego, você tem que acabar com a carne. E como que você acaba com a carne? Parando de alimentar a matéria. A maioria das pessoas aqui não consegue fazer uma dieta. Uma dieta que eu falo de açúcar, uma dieta que eu falo, sabe? De coisas básicas de carne, coisas mínimas. Então, em que momento eu estou realmente disposto a ser um espiritualista? Eu sou muito do materialista mesmo. Só que eu sou um materialista pensando que sou espiritualista e não me considero um pecador. O que é pior ainda, porque não me considerando um pecador, não tenho a dignidade e a humildade de me ajoelhar perante Cristo e dizer, Pai, cadê a relação de intimidade, de entender que nós somos filhos de Deus? Filhos de Deus. Olha a honra que isso tem. Olha o tamanho que isso tem. Quando eu entendo a minha natureza, quando eu entendo a minha origem. Entende, gente? Então, se você quer saber se você é um espiritualista, observa quanto do teu tempo, quanto das tuas horas, quanto da tua vida é dedicado ao espírito. Aí sim você vai poder se chamar um espiritualista. Enquanto isso, vocês estão só enganando a si mesmos. Porque a ideia é ganhar mais, a ideia é ter mais, a ideia é ficar mais bonito, a ideia é viver para sempre, a ideia é isso.
É nisso que a gente investe tempo, é nisso que a gente investe energia. Quantas pessoas passam horas estudando por dia a espiritualidade, não o intelecto? O intelecto é bom, é importante? É, mas para funcionar na matéria. Porque se a gente morresse hoje, eu pergunto para vocês e respondo do fundo do coração aí para vocês. Se você morresse hoje, quantas virtudes você está carregando com você mesmo? O que você está carregando com você para entregar na espiritualidade? Vocês sabem quais são as virtudes? Vocês sabem as virtudes de Deus? Vocês sabem o que é buscar uma virtude? Entende? Porque as pessoas não sabem nem o que é uma virtude, gente. Amor, perdão, caridade, compreensão, paciência. A gente não sabe o que é nada disso. Então a nossa mochilinha da essência, que é a única coisa que vocês vão carregar, que nós carregaremos, que eu carregarei, quando eu chegar no mundo da espiritualidade, ela está vazia. Ela não tem nada. Como é que eu vou me apresentar diante do meu Pai? Como que eu vou me apresentar diante do meu Pai sem nada? Com um corpo bonito, com 200 mil likes, eu falar, Senhor, tá aqui meu Instagram. É isso que as pessoas vão apresentar hoje. Ah, tá aqui, Senhor, olha, troquei de carro esse ano. Grandes merda, desculpa a palavra. Entende? Não é isso que importa. Conforto é bom? É, mas entendam que quanto mais conforto você tiver, menos você vai se lembrar do Espírito. Gente, eu tenho atendido muitos jovens. E sabe qual que é o problema? Os pais acham que é só o eletrônico. Não é só o eletrônico. O problema é que hoje todos têm acesso a tudo. A vida é muito confortável. Percebe o que acontece quando está muito confortável, quando está cômodo? Olha para os jovens, olha para as crianças. Que futuro eles vão ter? Que futuros filhos desses jovens vão ter? Entende? Então, quando eu falo conforto, é isso. Se vocês já percebem o dano que está causando para esses jovens e para as crianças, percebam que todo o conforto que você está querendo dar para você mesmo está te tirando da única missão que você tem nessa vida, que é adquirir virtudes. A gente só veio aqui para isso, para mais nada. E tá todo mundo tirando férias, é tudo passeio, tá todo mundo na Disney aqui, enquanto o mundo inteiro está em guerra. Vocês não têm noção, ontem tinha uma como é que se chama? Esqueci o nome, mas eram vários médicos canadenses que estavam na Palestina fazendo, né, um trabalho de caridade, de auxílio para aquelas pessoas que estavam sofrendo e feridas e tudo mais. A descrição da quantidade de crianças queimadas, da quantidade de crianças que são decepadas, a quantidade de descrição de detalhes, deles trazerem os nomes, sabe? E a gente está aqui preocupado, reclamando de chefe, reclamando de marido, reclamando de esposa, reclamando de filho. Cara, sai dessa. A gente já tá, na nova era. Vamos acordar. O mundo está nos enganando, porque esse mundo é regido pelo demônio. Esse mundo é um mundo regido pelo mal. Entende? Então vocês têm que lembrar quem é o pai de vocês, quem é a mãe de vocês. E falar, aqui não, aqui não. Eu vou me alimentar com coisa viva, porque eu quero dizer para mim e para o outro que eu tô aqui pela vida de verdade, por aquilo que é essencial. Eu vou parar de ser escravo da compulsão, das compras. Entende? A gente está aqui para justamente lembrar todos os dias que nós não estamos por nós estamos por todos, pela nossa grande família espiritual. Entende, gente? Então, aqui é uma lembrança.
de que a meta é ser espiritualista. Porque até o momento somos apenas materialistas. Estamos desperdiçando o nosso tempo. Até agora a gente perdeu tempo. Então vamos aproveitar que ainda há tempo e vamos fazer alguma coisa. Vamos rezar por essas pessoas que estão em sofrimento. A gente pode. Rezar cura muita coisa, sabia? Ajuda muita gente. Se todos nós aqui nessa grande corrente fizéssemos orações todos os dias, a gente já ajudaria muito, muito. Porque enquanto esse mundo está condensado no mal, uma oração se conecta com a luz do divino, com Mãe Maria, com o Pai Jesus, com o Sagrado Espírito Santo. E isso vai curando, vai abrindo. Sabe aquelas luzinhas, igual a Maria uma vez explicou, que tem aquele amálgama, aquela crosta negra em volta da gente, e aí a luzinha vai abrindo quando você vai curando e você vai trazendo, sabe, essas aberturas? É isso que o mundo precisa. Você não precisa fazer muito. Agora, eu como psicóloga falo para vocês, as pessoas querem uma pílula mágica para que tudo se transforme e que elas voltem a ter paz interior e que elas voltem a ser felizes. Não funciona dessa forma. Não funciona. A única forma de vocês conectarem com a cura é vocês erguendo as mangas e começando a agir. Certo? Coloquei algumas perguntas aqui. Aqui coloquei tudo. Hoje eu tô meio braba, né? Você está na superfície ou indo em direção ao cerne? Vocês acreditam que vieram ao mundo para crescer? O que significa crescer, que está dentro disso que a gente está falando? O que significa crescer? Evoluir. Evoluir. Uhum. O que mais? Não vou brigar. Crescimento. Crescimento, gente, é uma coisa muito simples. Quando a gente planta uma semente de maçã, o que se espera? Que se nasça maçãs, certo? A maçã fica competindo com a mangueira? Fica competindo com a pereira? Ela fica chateada quando ela não nasce a maçã mais perfeita? Ela é simplesmente maçã. A nossa missão é tão simples, a gente só precisa ser humano. É a única coisa que a gente veio fazer aqui, gente. A gente não precisa inventar um monte de coisa. Nesse exato momento, pergunto para vocês, tá faltando alguma coisa na vida de vocês? Aqui e agora, observa aqui, esquece casa, esquece tudo. Nesse exato momento, falta alguma coisa para você? Para mim não, para mim também não, graças a Deus. Nós somos completos, não somos? Somos completos ou não somos? Somos completos. Você é completo. Você tem tudo. Está funcionando tudo. Mesmo que uma outra coisinha não esteja, você está aí. É vida de Deus. Se você se reconhece completo, o que acontece em seguida? Você sente gratidão. Portanto, gente, lembra, só tem motivo para agradecer. Tem motivo para agradecer ou não tem? Somos completos ou não somos? Somos. Então, falem aí, muito obrigada. Muito obrigada. Fecha os olhos e fala mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Fecha os olhos e fala mais uma vez, refletindo, que você é completo. Muito obrigado. Muito obrigada. Percebe que não precisaria nem de psicólogo? Tá tudo aí. Vocês já têm tudo. Vocês são completos. E é isso que vocês têm que entregar para os filhos de vocês. E é isso que vocês têm que entregar para os pais de vocês. A vida é muito simples, gente. A gente está complicando demais. Nós somos a mesma natureza de uma macieira, de uma pereira, sabe? De uma plantinha, de uma ervinha, Nós somos natureza, nós somos organismo. Não precisa de mais nada. Somos completos. A gente só precisa continuar sendo a nossa própria natureza. O ser humano parece ser muito simples, mas a maioria das pessoas está esquecendo.
o que é ser humano. Porque ser humano é pertencer a um grupo, é ajudarmos uns aos outros, é sermos pequenos, é compreender que somos filhos. Nós não somos o pai, nós somos filhos. Ser filho significa eu tenho alguém para pedir orientação, eu tenho alguém com quem aprender e eu preciso recorrer ao meu pai. A gente precisa lembrar que nós não somos ninguém sem Deus. Isso é muito importante. Combinado? Deixa eu ver aqui, faltou alguma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Eu escrevi aqui um pouco também sobre fases de desenvolvimento, né? Quando a gente está num nível menos desenvolvido, a gente espera por ajuda, não é como o bebê? Depois a gente cresce um pouquinho em maturidade e a gente procura ajuda. A gente procura o nosso alimento, a gente procura aquilo que a gente precisa, não é verdade? Então a gente cresceu um pouquinho mais. E o nível maior de desenvolvimento é quando a gente ajuda, quando a gente entrega. Quem aqui pode dizer que está num nível de entregar aos outros? Ou nós estamos apenas buscando para nós mesmos? Esse nível é onde a gente quer chegar, aonde a gente se esvazia. É um movimento decrescente. Ou seja, eu saio do lugar de querer só para mim para querer para o todo. Portanto, todas as decisões que eu tomo na vida, será que eu troco de emprego? Será que eu troco de carro? Será que eu troco de mulher? Tudo isso eu vou pensar no todo. Eu não vou pensar no que eu quero. O consultório tá assim, ó, de gente egoísta. Egoísta por quê? Porque eu não quero mais. Mas antes de você mudar a sua vida, o que você fez para você se transformar primeiro, para que depois, então, você faça um movimento? Porque fica muito fácil todo mundo separar, todo mundo querer adquirir coisas, bens materiais, onde a gente não entende que tudo isso está refletindo no planeta Terra. Tudo que a gente adquire reflete no planeta Terra e ninguém está nem aí. Entende? Então a gente tem que voltar para um movimento decrescente, ou seja, eu volto a ser humilde e pequenininho. E nesse lugar pequenininho, eu lembro de quem realmente eu sou. E eu falo para vocês, gente, faço assim uma aposta com vocês, se vocês quiserem. Se vocês lembrarem de quem vocês são, vocês entram em abundância. É uma coisa louca esse negócio. Vocês entram numa abundância tão grande, a coisa começa a dar tão certo na vida de vocês. Por quê? Porque quando você planta uma semente de maçã, vai dar só uma maçã ou vai dar várias? Vai dar várias. Porque essa é a natureza da vida. O que contém aquela sabedoria da sementinha da maçã, ela não vem egoístamente dizer assim, eu vou dar só uma maçãzinha só para mim. Ela não, ela vem para oferecer, para abundar, para jorrar. Imagina uma semente de maçã e imagina o teu cerne, a tua semente. Isso que existe dentro de você, que está plantado nesse corpo, que te serve como veículo e alicerce para viver uma vida na matéria. Quanta abundância você pode trazer para o planeta, para a humanidade. Não é só, como é que é o seu nome? Ricardo. O Ricardo dá um Ricardinho, dá vários Ricardinhos. Ricardões? Dá muito, entende? Porque nasceu para isso, porque veio para entregar. O problema é que a gente pensa que a entrega tem que ser assim no sucesso, saindo, todo mundo reconhece. Não, gente. A entrega às vezes é carregando uma cadeira. A entrega às vezes é eu dando conta de dar um sorriso para uma pessoa na rua. É simples. Vocês vão estar realizando a missão de vocês se vocês lembrarem do básico. E o básico, gente, é simples. Tá tudo dentro de vocês. Vocês não precisam de mais nada. O básico tá aí. Se vocês pensarem que realmente vocês precisam para se alimentar num dia, vocês não precisavam ganhar nem R$100 por mês. A gente precisa de tão pouco para viver. Já pensou se a gente começasse a entender esse funcionamento,
das coisas, e aí o capitalismo, entende? Ele decresceria. E a gente pararia de ver tantas pessoas passando fome e necessidade. Porque a gente está querendo ser cada vez melhor. Quando eu tenho mais, eu estou tirando de alguém. Inevitavelmente estou tirando de alguém. Entende? Então vamos nos felicitar um pouco mais. Vamos lembrar um pouco mais do quanto somos completos e abundantes. Combinado? Então vamos fechar os olhos. E nessa reflexão, para finalizar a nossa noite, a nossa meditação, a nossa conversa com aquilo que precisa mexer, ajustar um pouquinho dentro, para lembrar de que eu sou um representante da vida sagrada de Deus. E eu vou agradecer aquilo que eu tenho agora. Eu vou reconhecer que em verdade, já sou abundante com tudo que tenho, com tudo que sou. Obrigada, Deus, por tu ter me feito exatamente como sou. Do jeitinho que tu idealizaste, nada quero mudar. Quero apenas poder ser canal da tua orientação, da tua luz e do teu amor. Obrigada, Deus, pela minha família, porque ela também foi idealização tua, a sagrada família. Que eu seja digno, Pai, de compreender o que é amor e entregar para os meus familiares amor verdadeiro, compreensão. Obrigada por tu me fazeres teu filho, pela honra de carregar a tua centelha divina em mim. Que eu seja digno todos os dias, Pai. Permite que eu possa expressar o teu amor através das minhas palavras, através dos meus pensamentos, através das minhas ações. Obrigada, Pai. E obrigada, Mãe, Rainha do céu e da terra. Tu que estás sempre cuidando de todos nós e protegendo. Entregamos a Ti agora uma Ave Maria em reverência a todas as mães, que são as representantes do amor verdadeiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada pela grande oportunidade, muito obrigada. Obrigada a todos vocês, uma linda noite, muito obrigada.